Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brasil Culé, um canal focado no Barcelona, no nosso time favorito, né? Galera, eu vim aqui nesse vídeo hoje para conversar sobre a coletiva de imprensa do Hansi Flick, né? Ele deu uma coletiva de imprensa antes do jogo contra o Inter, que temos jogo amanhã contra o Inter de Milão, né? Vamos jogar de local, né? Em casa, em Montjuic, e semana que vem será a volta, né? Lá na Itália, em Milão, né? Mas antes de conversarmos, por favor, deixa eu pedir para vocês que se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, comentem comigo o que vocês acham, como posso evoluir o canal, para onde a direção que está tomando. Eu aceito dicas, tá? Comentem comigo essas coisas. Se inscreva e deixa o like, tá bom? Galera, então, vamos falar sobre a coletiva de imprensa de Hansi Flick, porque ele disse várias coisas importantes, né? Foi perguntado, por exemplo, sobre o goleiro titular, né? Porque já sabemos que o Ter Stegen já voltou, ele está treinando bem com a equipe, né? E ele já está pronto para jogar. E perguntaram para ele, né, se seria titular. Qual seria titular, o Szczęsny ou o Ter Stegen? E ele disse, né, que estava claro que o Szczęsny será o goleiro da Champions. Na Liga ainda não sabemos, ele disse. Então, eu acho que ele quis dizer, se a gente ganha a Liga nos 3 últimos jogos, eu acredito que que o Hansi Flick vai dar esses 3 últimos jogos para o Ter Stegen voltar a ter o ritmo competitivo, né? Porque o Szczęsny está indo muito bem. Também perguntaram sobre o impacto da conquista da Copa do Rei contra o Real Madrid, né? E ele disse que a vitória deu uma motivação extra para o confronto contra o Inter, né? Então eu acho que na cabeça dos jogadores eles estão indo com aquela emoção de ser campeões já, de ter um título, na verdade 2, né? Contando com a Supercopa. Só que esse título agora é um dos títulos importantes. Se Deus quiser, semana que vem ou em 2 semanas a gente consegue o segundo título, que seria a Liga, e encaminhados para a final. Então, essa semana e a seguinte é crucial para a gente determinar o futuro do triplete, né? Que a gente vamos conversar sobre o triplete. Então, ele diz que o equipe está com uma motivação extra por ter ganhado contra o Real Madrid, né? E destacou também que o título contra o Real Madrid não é como qualquer porque ter ganhado contra o Real Madrid, isso dá uma força além para chegar na Champions, né? Então, também perguntaram para ele sobre o adversário, né, que é o Inter de Milão. Ele diz que o Inter tem uma defesa sólida, com jogadores experientes. Precisamos estar atentos, né? Porque eles têm como se fala, contragolpe, né? Eles gostam de ficar bem na zaga, eles todos apertados lá atrás, então eles gostam de jogar a contragolpe, né? Então eles têm uma qualidade defensiva muito boa, muito alta, né? Então também perguntou sobre a preparação emocional e física do Barcelona, e ele falou que emocionalmente estão bem, e fisicamente também estão preparados ainda, ter jogado a final com prórroga, né? Contra o Real Madrid na Copa do Rei. Estou com as pernas um pouco cansadas, mas não esqueçam que o jogo foi sábado, né? E o Inter de Milão jogou domingo. Acho que foi contra a Roma ou contra a Lazio, eu não lembro. E que perdeu, né? Perdeu a ponta da Liga, né? E também perdeu contra o Milan, perdeu de 3-0 também, foi eliminado da Copa da Itália. Então foi eliminado da Copa da Itália e perdeu a ponta da Liga, né?
Então, o Inter, última luta pelo título seria a Champions League. Ainda não descarta a Liga Italiana, o Calcio, né? Só que já estão 3 pontos atrás, acho que é da Lazio, não lembro. Tá, mas então, falaram que o Hansi Flick disse que estão bem emocionalmente e fisicamente estão melhores. Tá? Também perguntaram sobre o Fermin se seria titular. Ele não falou. Ele disse que não ia a falar sobre o time titular da manhã, porque ainda não sabe, né? Mas Fermin sempre é uma boa opção, porque ele chega, né, na área, ele pisa a área, então ele tem um instinto goleador também, né? Também perguntaram sobre o Koundé e ele falou muita coisa boa sobre o Koundé, né? Como sempre. Falou que além de ter feito o gol da vitória, também ele defende muito bem. Ele sabe fazer os cortes precisos, né? E ajuda muito a Lamine Yamal. Ele disse que também perguntaram para ele se ele está cômodo, se ele está tranquilo no Barcelona, se ele vai renovar, e ele disse que ainda tem contrato até 2026, né, que ainda não renovou, e que o ano que vem ele vai ser o treinador do Barcelona. Claro, o Barcelona, o Joan Laporta, já fez uma proposta para ele para estender o contrato, né? Então, também perguntaram sobre o que opinava das 3 derrotas, né, do Inter que ele teve. Como eu já comentei, teve uma derrota contra o AC Milan, né, pela Copa, foi eliminado da Copa, também perdeu contra a Lazio e contra a Roma, não lembro muito bem, não sigo muito o calcio italiano. Então, disse que os jogadores, depois daquelas derrotas, eles só vão focar na Champions League, então é perigoso, né? Então, falou com os jogadores que o Inter de Milão vai focar na Champions League, então vai sair com força contra o Barcelona, né? Para os jogadores não se confiarem. Agora, galera, para dar o pronóstico, eu acho que amanhã eu vou fazer uma prévia antes do jogo. Vamos analisar um pouco como irá ser o jogo. Mas eu acredito que a gente vai ganhar. Não sei quanto e não sei como também, mas eu acredito que a gente vai ganhar esse jogo. Temos que ganhar, né? Porque seria melhor ganhar na ida para ir mais tranquilo na volta. Porque a volta é lá na Itália. Vai ser complicado. Mas galera, então, comentem comigo o que vocês acharam da coletiva de imprensa do Hansi Flick, tá bom? Comentem comigo, curtam e compartilhem o vídeo, tá bom? Eu volto depois com mais notícias sobre o nosso time, tá bom, galera? Um abraço para todo mundo. Visca Barça!